Oi, criança! Tudo bem com você? Você está aqui, dentro do meu coração. Eu estou com muita saudade, com vontade de estarmos juntos na sala de aula. Mas, por enquanto, não é possível. Então, vamos continuar as nossas aulas por aqui. Assim, todos estão protegidos. Você aí e eu aqui. E como estão as suas atividades? Tem feito tudo? O que mais você faz durante o seu dia, além das atividades? Brincar? É bom, né? Também é muito bom. Não esqueça de tirar um tempinho todos os dias para fazer leituras. Gibi, livro, os textos mesmo do livro de língua portuguesa. Quanto mais você ler, melhora mais ainda a sua leitura, ok? Faça a leitura então, gibi, revistinha, textos dos livros, ok? Você já pegou o seu livro de língua portuguesa? Vamos começar? É a nossa aula número 10. Vamos lá. Livro, página 66. Nós vamos iniciar as atividades do capítulo 4. Neste capítulo, você vai ler e produzir relatos pessoais, um gênero textual encantador, e aprenderá o que é uma sequência narrativa. Também vai conhecer as sílabas tônicas e a relação entre os sons e as letras e o no final das palavras. Farol. O relato a seguir é do poeta Luan Luando e faz parte do acervo do Museu da Pessoa, em São Paulo. Leia-o com a ajuda do professor. Minha mãe era afrodescendente, baiana, arretada que só. Veio trabalhar de doméstica, como todo migrante nordestino. O meu pai era daqui de São Paulo, do interior, descendente indígena também, trabalhava de alfaiate. Se hoje eu sou poeta, é por causa deles, que eles eram muito lúdicos. A minha mãe contava muitas lendas, contos, causos do Nordeste. Eu adormecia ouvindo história. O meu pai jura de pé junto que viu lobisomem. Era um dia que ele estava voltando de uma festa e ele viu um bicho levantar com a forma humana. Diz que viu mesmo. Eles viam magia na vida. Meu pai sempre me falava: Luan, se não for para fazer algo com amor, não faça. Faça tudo com amor. Aqui no quadro abaixo, no quadrinho cinza, nós temos o significado de algumas palavras. Acervo é a reunião de grande quantidade de coisas, como livros, pinturas, documentos e etc. Arretada é uma pessoa que tem muitas habilidades. Lúdico é algo relacionado à brincadeira e diversão. Esse relato aqui, ele foi tirado do Museu da Pessoa. É um museu virtual. Você entra na internet, você vai encontrar muitos relatos. Se aqui no texto tiver mais alguma palavra que você não sabe o significado, pega o dicionário e procure essa palavra. Se você não conseguir ainda, peça ajuda para alguém da sua família. Livro, página 67. Nesta página, nós vamos responder perguntas sobre o relato que nós acabamos de ler. Número 1. Circule o nome da profissão da mãe e do pai de Luan. Dentista, secretária,
trabalhadora doméstica, porteiro, vendedor, alfaiate, costureira, professor, circula o que o pai e a mãe do Luan tinham como profissão. Número 2. A mãe de Luan era de descendência europeia, afrodescendente, norte-americana. Faça um X. Eu vou ler devagar para você já ir fazendo as atividades, ok? Número 3. O pai de Luan era descendente de africanos, indígenas, europeus. O pai do Luan era descendente de... Faz um X. Número 4. Escreva abaixo os tipos de história que a mãe de Luan contava para ele. Lá no texto fala quais eram os tipos de histórias que a mãe lia para ele, contava para ele. Volta no texto e copia aqui. Número 5. Quem influenciou Luan a tornar-se poeta? Quem foi? Internauta. Em casa, com o auxílio de um adulto, faça uma visita virtual ao Museu da Pessoa. Você encontrará vídeos, mini biografias, entrevistas e relatos de histórias de vida. Escolha um relato que tenha chamado a sua atenção e leve-o para a sala de aula, no dia combinado com o professor, para compartilhar com os colegas. A seguir, registre os dados mais importantes do relato escolhido. Então, você vai, com o auxílio de um adulto, fazer uma pesquisa no Museu da Pessoa, uma visita virtual. Lá você encontrará várias coisas, vídeos, entrevistas, relatos, e você vai escolher um relato, que é o tipo de texto que nós estamos estudando. Você vai copiar aqui o relato, as partes mais interessantes, né? O que você achou mais interessante, mais importante no relato que você escolheu. Então, você vai copiar aqui, só a parte mais importante. Quando nós retornarmos, cada um vai ler o seu relato para a turma. Página 68. Nós vamos continuar a ler relatos. Então, aqui tem mais um. O texto a seguir é um relato pessoal de Cedric e Marinelson, integrantes da etnia caripuna, grupo indígena do estado do Amapá. Eles participaram de um evento ocorrido no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, em outubro de 2010, e escreveram sobre suas experiências. Foi no dia 14 de outubro que saímos da cidade do Oiapoque com destino a Macapá. Passamos um dia em Macapá para nos preparar para o intercâmbio ao Xingu e fomos de avião da TAM para Belém e depois para Brasília. Éramos todos indígenas, mas com realidades diferentes. Cada povo contou sua história e os seus problemas do entorno, de suas reservas, como alguns impactos ambientais e invasões. O entorno desmatado de Canarana foi um choque muito grande para quem estava acostumado com floresta. Foi muito legal ver animais na descida do rio Xingu: jacaré, tracajá, mutum, capivara, onça. Do lado aqui, no quadrinho cinza, tem as palavras, o significado de algumas palavras. Canarana é um município do estado de Mato Grosso. Entorno significa ao redor. Intercâmbio é uma relação de troca. Mutum é uma espécie de ave. Tracajá
é um tipo de réptil parecido com a tartaruga. Se tiver mais alguma palavra desconhecida por você, vamos lá no dicionário. O texto ele vai continuar na página 69. Página 69, continuação do relato. No Cuicuro, foi bom ver a aldeia e parentes nus e pintados. Nunca tinha visto ao vivo, pois nós estamos perdendo nossa cultura. As casas são tradicionais, totalmente diferente das nossas casas. Foi um impacto. Dançamos nas casas deles. Achei importante ver que estão reflorestando a fazenda que recuperaram. Foi importante também ver o trabalho de fiscalização e a criação de abelhas. São mais de 100 caixas e retiram mel para consumir e comercializar. Teve falta de pimenta e farinha, mas tudo bem. É estranho faltar farinha e também não gostamos de pequi. Podemos aproveitar a ideia do centro de cultura que eles têm lá para guardar os próprios documentários, fotos, filmes, material didático deles mesmos. Podemos ter também. O relato da nossa história contribuiu nas discussões em prol da causa indígena. Então, aqui tem o quadro com o significado de algumas palavras. Em prol significa em benefício de algo ou alguém. Cuicuro é um grupo de indígena que vive no Parque Indígena do Xingu. Pequi é um fruto típico do Cerrado brasileiro. Crianças, eu fiquei curiosa para saber mais sobre os indígenas Cuicuro. Então procurei no YouTube para saber a origem dessa palavra, Cuicuri. E eu descobri então, pesquisando, que Cuicuri quer dizer Lagoa dos Peixinhos Bicudos. Achei muito interessante. Página 70. Nós vamos ver algumas questões sobre o relato que nós acabamos de ler. Número 1. O texto conta uma experiência que foi imaginada ou que foi vivida? Marca um X. Número 2. O evento reuniu integrantes de etnias indígenas. Tem 3 opções: que viviam a mesma realidade, que viviam realidades diferentes, que não tinham nenhuma semelhança entre si. Se você tiver dúvida de marcar o X, volta no texto, leia novamente. 3. Circule os animais que foram citados no texto. Aqui tem 8 animais. Você só vai circular aqueles que aparecem lá no texto. Foca. Aparece no texto foca? Não aparece. Então, você não circula, né? Vamos ver os outros. Jacaré, leão, tracajá. Você já tinha ouvido falar de um tracajá? Parece uma tartaruga, né? Continuando. Mutum, capivara, tatu, onça. Circulou todos que aparecem lá no texto? Número 4. Circule de vermelho um alimento que Cedric e Marinelson costumam comer. E de verde um alimento que não é habitualmente consumido por eles e de que eles não gostaram. Então, você vai pegar o lápis vermelho e o lápis verde. Qual alimento que eles costumam comer e qual alimento que eles não gostaram?
Feijão. Fala alguma coisa de feijão no texto? Arroz. Farinha. Fala de farinha no texto? E o que fala sobre farinha? Mandioca, batata e pequi. Aqui do lado tem a definição do que é relato. Esse tipo de texto, esse gênero de texto que nós estamos estudando. O relato pessoal é um texto que narra fatos vividos por uma ou mais pessoas e que contam a própria história. Então, o que é relato? Que tipo de texto é esse, relato? Ele é um texto que narra fatos vividos por uma pessoa. Uma pessoa, ela conta a história vivida por ela conta um acontecimento que ela viveu. Então, esse tipo de texto, a gente chama de relato. Página 71. Sonar. No relato de Cedric e Mari Nelson, eles dizem que o evento reuniu diversos indígenas com realidades diferentes, até mesmo de moradia. Número 1. Desenhe no espaço abaixo como você imagina ser uma aldeia indígena tradicional. Como você imagina uma aldeia indígena tradicional? Você vai desenhar aqui. Depois que você desenhou, você vai fazer a número 2. Agora, com a ajuda de um adulto, sempre com a ajuda de um adulto, pesquise sobre aldeias indígenas modernas e selecione imagens para colar no espaço abaixo. Você vai pesquisar aldeias modernas, como elas são agora. E você vai selecionar imagens para colar aqui nesse espaço. A atividade 3 e 4 eu vou ler, mas são atividades que a gente vai fazer no retorno das aulas. Converse com os colegas e o professor a respeito da pesquisa realizada. A aldeia indígena que você desenhou é parecida com aquelas que você pesquisou? Quais são as semelhanças? Quais são as diferenças? Número 4. Para finalizar, com a orientação do professor e com a colaboração dos colegas, ajude a criar uma sala temática na escola sobre a importância da preservação do patrimônio cultural indígena. Então, as questões 3 e 4, no retorno às aulas, nós vamos conversar sobre a preservação do patrimônio cultural indígena. Crianças, na aula do dia 24, eu dei um ditado. E eu disse que na próxima aula de língua portuguesa, eu ia deixar as palavras para você fazer a correção. Então, aqui estão as 10 palavras que eu ditei. Você vai olhar, corrigir uma por uma. Vai colocando certinho se você acertou. Se você não acertou, não tem problema. Você apaga, escreva corretamente e coloca certinho. Olha lá as palavras: barquinho, pequeno, capacete, coqueiro, curativo, girafa, gemada, sangue, guindaste, cogumelo. Quantas você acertou? Então, faça a correção, põe certinho em todas que você acertou. Errou, não tem problema, escreva corretamente, ok? Terminou a nossa aula de hoje. Que bom que você assistiu,
Que bom que você fez as atividades. Vamos continuar junto. Não esqueça que você está aqui, ó, dentro do meu coração sempre. E que eu faço as atividades com muito amor, com muito carinho para você. Tchau, tchau e até a próxima!